Eu tenho que lhe pôr isto neste registro. As pessoas que puseram dinheiro no BPP e que perderam o dinheiro e de repente vão lá buscá-lo com o vigor e com a intensidade que gente que perdeu dinheiro o faz, e a polícia não os deixa entrar. Isto é visto pelo país todo. Há qualquer coisa que não está a funcionar neste diálogo. Eu não tenho por hábito de comentar casos que não domino totalmente. Agora, há claramente uma situação de um conjunto de nossos compatriotas que foram vítimas de uma situação. Claro que há. Há um elemento grave que o senhor, com a sua experiência, certamente detectou também. É que se ouviu falar espanhol naquela manifestação ontem. Portanto, este já não é um assunto meramente nacional. Passa fronteiras. As fronteiras significam muito pouco. Muito pouco. Em tudo. Um banco é um organismo um bocado multicelular. Portanto, tudo isto não ajuda a essa imagem necessária de concertação que o senhor defende, e bem, acho eu. Eu estou convencido que a concertação pode trazer muitas vantagens para o país como um todo. Agora, não posso fechar os olhos a determinado tipo de realidades. Tudo isto acontece porque algo falhou. E é conhecido em termos de supervisão, mas não falhou só em Portugal, vamos ser justos, falhou também em muitos lados, falhou nos Estados Unidos da América. O senhor tem uma longa experiência de governo. Sabe qual é a ritualidade? No século passado. Tem muita, vem desde ainda falávamos há pouco, do governo da Primeira-Ministra Pinta Silva, ao governo do professor Cavaco Silva, Sá Carneiro também. Portanto, conhece bem a ritualidade do nosso poder. Eu julgo que conheço a ritualidade do poder, não é assim nada que seja muito exótico entre nós. Muito estranho, acho que não. Neste momento, os cidadãos acham que se revêem no poder que têm? Seja ele dos vários executivos que nós temos? Ou há um divórcio entre a população? Não, temos, sinceramente, eu julgo que há claramente um problema aqui de comunicação. Um problema de comunicação entre os órgãos de soberania, e não foi só o Governo, vamos falar também na Assembleia da República. Claramente, toda a informação que nos aparece mostra que há um distanciamento, cada vez mais, mas também há nas instituições europeias. Nas instituições europeias também é. Como é que isto se pode há claramente um distanciamento mais uma vez, eu não queria estar passar a imagem que a Constituição Social é a panaceia para tudo. Mas, a partir do momento em que há esse exercício de diálogo entre as partes interessadas, eu tenho a impressão que isto contribui para a transparência, contribui para a confiança. Quando as coisas são decididas de supetão e só com uma única autoridade, as coisas são difíceis de ser explicadas. E, portanto, o exercício de haver uma concertação entre os vários interesses, o que facilita isso, é uma das formas. Com certeza que haverá outras formas, mas não podemos ignorar uma realidade que nas sociedades dos tempos modernos, hoje, no nosso dia, há um distanciamento entre aquilo que é o poder político, seja a nível nacional, seja a nível dos países europeus e mesmo das instâncias europeias. Isso é reconhecido por todos. E, portanto, é um desafio hoje que o poder político tem, no sentido de que não seja só nas épocas de eleições que se aproximam dos cidadãos, mas sejam através dos vários mecanismos tentar dar muito mais transparência às decisões que são tomadas no dia-a-dia. O senhor teve também, não só o caso que é raro no ambiente político que nós temos, de grande conflitualidade entre os dois grandes partidos, mas esteve 5 anos no Parlamento Europeu e das várias forças políticas havia assim uma espécie de um consenso que o Dr. Silva Peneda seria um elemento útil em termos nacionais para a nossa representação e representatividade pelo trabalho que tinha feito. Foi uma experiência interessante no Parlamento Europeu. Eu pertenci a uma grande família política, é o PPE. O PPE é o maior partido, mas tive algumas manifestações de rebeldia em alguns dossiês importantes de política social e fiz com que fossem aprovados vários documentos, muitas vezes contra a orientação do meu próprio partido, mas com o apoio de mais de 100 deputados do PPE que me seguiram. Isso penalizou na política nacional? Julgo que não. Julgo que... Bom, alguém que está nomeado para a presidência de um órgão destes não pode estar penalizado. Eu julgo que eu atuei ali muito de convicção, fundamentalmente. Porque acreditava que o caminho que a direção do PP na altura queria seguir não era o mais adequado. E, portanto, foi de convicção. E nas conversas fui tendo, isto está a trabalho, com certeza. Claro. Nas conversas fui tendo com os vários deputados do meu próprio partido, consegui que delegações inteiras, como a delegação espanhola, a francesa, a italiana, o Benelux, alguns alemães votassem a meu favor, uma lista de voto que fiz autonomamente para questões importantes, uma foi a diretiva do tempo de trabalho, que teve apoio também dos socialistas e, portanto, conseguimos ter ali um feito importante e travar uma orientação que me parecia desajustada à realidade dos nossos dias, que era
a consideração da possibilidade da semana das 65 horas. De resto, a zona laboral e a zona da segurança social sempre foram as suas áreas de intervenção no governo. Também foram estas áreas. Tive outras no planeamento regional, gostei muito do desenvolvimento regional. Mas vai fazer o enfoque do seu mandato nessas zonas? É uma zona que privilegia? Eu estou aqui para servir o país e os órgãos de soberania, fundamentalmente, e portanto, não queria ser eu a impor as minhas visões pessoais junto do Conselho. Mas mentiria se me dissesse que há muito que pensar no modo de financiar a segurança social. É um tema, não sendo uma competência europeia, é um problema comum a toda a Europa e, portanto, não pode deixar de ser discutido. A reforma que foi feita foi positiva em termos da sustentabilidade financeira. Agora há o problema do modo de financiamento. E o que me interrogo é se o modo de financiamento deve ser apenas o fator trabalho ou se pode ser parcialmente outro tipo de impostos e aliviar a carga do fator trabalho. Portanto, ainda é preciso continuar a trabalhar nisso? Não, o problema do financiamento está resolvido no sentido de que sabemos que vai haver um bolo. O bolo pode ser mais pequeno, se o crescimento económico do país não se verificar, e sabemos que as fatias, se calhar, vão ser mais pequeninas para cada um dos contribuintes, mas a sustentabilidade está garantida. O montante é que pode ser maior ou menor. O que eu penso que vale a pena discutir, com calma, sem dramatismos, é o modelo de financiamento. Os recursos para a segurança social. Será exclusivamente o fator trabalho o responsável ou podemos conjugar o fator trabalho com outros fatores? Repare que uma empresa hoje, quando admite um trabalhador, tem que pensar nos 20 e tal % para descontar para a segurança social. E, portanto, seja desonerar o fator trabalho, é uma forma de aumentar o emprego, é uma forma de aumentar a competitividade das empresas. Alguns países estão a utilizar isso, a Dinamarca é um exemplo típico, é uma forma. Outra forma, por exemplo, tem a ver com o crédito. Nós sabemos que nós vamos ter o crédito mais caro e mais escasso. Esse é um problema que já não podemos fugir. E é uma questão recorrente na Europa que se discute, que é a história dos eurobonds. Repare que a União Económica e Monetária foi criada, o euro, ao contrário de todos os manuais da teoria económica, porque a moeda deve ser a última coisa, é a cereja que se põe em cima do bolo. E foi uma ação política, ao contrário da maior parte dos técnicos e especialistas que achavam que era um erro, foi uma ação política. Mitterrand e Kohl tiveram grande responsabilidade de criar o euro e depois o mercado interno lá se vai construindo. Ora, isto correu muito bem, numa determinada fase. Agora, a partir do momento em que há problemas de contração da economia, os países com menos competitividade, as dificuldades aumentam. E cada um tem um rating diferente. A Alemanha, quando pede dinheiro, paga menos por esse dinheiro que pede que Portugal. Certamente. Eu julgo que fazia todo sentido. E esse diferencial vai aumentar. Eu julgo que fazia todo sentido, num espaço em que há a moeda única, pensar haver uma única entidade emitente. É evidente que Portugal beneficiaria, a Espanha beneficiaria, a Itália beneficiaria. A Alemanha, com certeza, não gostaria desse tipo de decisão. Mas, em termos daquilo que são os princípios fundamentais da União, em termos de coesão, repare que a própria Alemanha também não é só os fundos que transfere para Portugal, também os Mercedes e os BMWs e o material alemão que se compra aqui também é beneficiar a indústria alemã. Portanto, as contas não é só feitas nos fundos estruturais, há aqui outras contas para fazer. Eu julgo que esta era uma medida, não tem a ver com o SES pode falar sobre isso. Emitente único no espaço europeu. Um único emitente no espaço da União Europeia. Eu julgo que isto era positivo em termos de facilitar o custo do financiamento. Quantos anos é que é o seu mandato? 4. 4 anos. Boa sorte. Muito obrigado. Vai precisar dela? A sorte dá muito trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Felicidades. Dr. Silva Peneda, Presidente do Conselho Económico e Social. Curto intervalo agora. Voltamos já.